A minha intenção aqui é falar rapidamente das características aí do rádio, as principais características, passar nessa apresentação aí pelos pontos principais e depois a gente acessa, quer dizer, vocês acessam, né, através da internet o rádio que eu deixei disponibilizado aqui para a gente acompanhar tela a tela, parte de configuração, status, tá bom? Então vamos lá. Eu vou procurar passar aqui por uma estrutura, né? Falar dos componentes, a visão geral, principais características, as aplicações normais aí para o Cefip Lumina, falar a respeito de uma parte de acessório, falar sobre a parte de instalação, eventualmente um pouquinho aí sobre questão de alinhamento de antena. Aí a gente entra na parte das telas, né, e fala um pouquinho sobre eventuais problemas. Bom, um pouquinho mais para frente a gente vai ver que o Cefip Lumina ele tem duas portas externas, uma porta ótica e uma porta gigabit elétrica. Então você poderia utilizar ou a parte ótica ou a parte elétrica. Normalmente o que se aconselha é que você use para tráfego de dados através da porta ótica. Não impede que você use através da porta gigabit elétrica externa. Só precisa daí ter uma preocupação com relação à proteção da porta com relação a surtos. Se a gente for utilizar a conexão através da porta ótica, seria o melhor caso, onde você vai ficar imune a ruídos externos, afinal você está usando fibra, né? E você vai ver que o Lumina ele é alimentado externamente através de um conector. Então, as ligações aqui, você teria vindo da tua fonte de alimentação um cabo específico para alimentação do Lumina. O Lumina vai ficar normalmente junto da antena, integrado a ela, ao alimentador de antena. Se você utilizar o cabo ótico, né, conector ODC, é um conector específico da Ribeirinho Suner, cabo ótico vindo até o teu switch. Aqui, se você estiver utilizando o cabo ótico, nesse caso, o Lumina, por padrão, ele está equipado internamente com um módulo SFP para fibra monomodo, comprimento de onda é 1310 nanômetros. Você, no teu equipamento, tem que usar um módulo SFP compatível. Aqui o padrão é 1000 base LX. LX é long wave. Long wave se refere ao comprimento de onda 1310 nanômetros. A potência desse módulo normalmente é para alcance 10 km. O que você vende aí na praça é 10, 20 km. Desde que seja compatível 1000 base LX, você pode usar até um conversor de mídia, se você quiser. Se você não utilizar direto no teu switch um módulo SFP compatível para 1000 base LX. Então aqui ele está equipado por padrão com esse módulo, você poderia estar distante do Lumina até 10 km. O que aconselha-se no caso da parte de alimentação é que você utilize um protetor de surto externo. Como acessórios está sendo comercializado aqui na Y2B, também um protetor de surto externo para você anexar aqui junto à entrada de alimentação do Lumina. Quando você tem uma queda de raio ou entra um surto vindo através da alimentação, o Lumina
internamente ele possui uma placa de surto interno, e essa placa de surto interno junto com proteção de sobretensão. Só que, se atuar essa placa interna do Lumina, você tem que retornar o equipamento aqui para a fábrica, e é um reparo fora de garantia. Então, o que o pessoal tem feito é utilizar também aqui um protetor de surto externo para proteger a entrada de alimentação e não atuar o protetor de surto interno, tentar não atuar o protetor de surto interno no caso de vir aí um surto pelo cabo de alimentação. Então aconselha-se, caso o teu equipamento de alimentação também não tenha uma proteção na saída, que você anexe também protetor de surto externo a ele, né? Caso venha seja induzido um surto aqui no cabo, que ele seja paralisado no protetor de surto externo. No próximo slide, a gente mostra daí se você fizer uma conexão através da porta gigabit elétrica. Aqui no caso, internamente, não existe nenhum tipo de proteção contra surto na porta gigabit elétrica. Então, nesse caso, aconselha-se que você anexe um protetor de surto externo, tanto para proteger a porta de entrada do Lumina, quanto para proteger o teu equipamento também, lá no switch. Em relação a esse cabo, sempre é aconselhável que você utilize categoria 5E para cima. Normalmente categoria 6, o cabo STP, né, para conectores STP, Shielded Twisted Pair, então com blindagem, certo? Você utilizar a blindagem e se preocupar com o comprimento desse cabo. Se esse cabo ele for muito longo, que você sempre se preocupe com essa questão de aterramento e blindagem desse cabo, justamente para não induzir ruído através dele. E no caso da alimentação externa do Lumina, as mesmas considerações que eu já tinha passado no slide anterior. O Lumina ele está certificado homologado na Anatel nessas faixas de frequência 6,5, 11 GB, conforme a resolução da Anatel 6,5 e 11 GB, tem a canalização de 40 MHz entre as portadoras, PW máximo conforme a resolução Anatel 40 MHz. 7,5, 8 e 8,5 GB, conforme as resoluções respectivas da Anatel, para BW máximo de 28 MHz. E o 18 e 23 GB, a resolução Anatel permite o uso do BW máximo de 56 MB. Então, conforme o BW, você vai ter uma capacidade máxima que você pode trafegar pelo enlace utilizando a modulação de mais alto nível, a modulação máxima. No 18 e 23, usando o BW de 56 MB, você vai conseguir trafegar dentro do payload do quadro Ethernet 363,6 megabits por segundo. Com BW de 40 MB, normalmente usado no 11 e no 6,5, você vai conseguir trafegar 245,1 megabits por segundo na modulação máxima, no esquema de modulação máxima. No 7,5, 8 e 8,5, você limitando a configuração para o BW de 28 MHz, vai passar no máximo 174,7 megabits por segundo, utilizando a modulação máxima. Então, o que passa dentro do payload, dentro do quadro Ethernet, na camada 2, é o throughput real, efetivo,
na carga útil do quadro Ethernet. Se for com BW de 56 MB, 363.6 na última versão de firmware disponível do Cefip Lumina, utilizando junto com o ACM. Os esquemas de modulação existentes para o Lumina, desde 4 QAM até 256 QAM. Na realidade, vão ser 7 esquemas de modulação. Aqui no 256 QAM, você vai ter a opção de trabalhar com FEC forte e FEC fraco. Você utilizando mais bits para o FEC ou utilizando menos bits para o FEC. Então, isso vai te dar um throughput aí um pouquinho maior entre um esquema de modulação e outro. E de 128 até 4 QAM sempre vai ser utilizado com FEC forte. Então, totalizando aí 7 esquemas de modulação diferentes, né, que você pode trabalhar habilitando o ACM e através de um parâmetro que ele fica monitorando na recepção, que seria, entre aspas, a relação sinal-ruído percebida pelo demodulador na recepção. Conforme o valor dessa relação sinal-ruído, ele comuta para uma modulação mais robusta ou permanece numa modulação de mais alto nível. Potência de saída vai variar conforme o esquema de modulação. Então, mais para frente, eu tenho aí um slide onde aparece um resumo para todos os esquemas de modulação. Tensão de alimentação. Ele vai funcionar desde a tensão mínima permitida, 36 volts DC, até o máximo permitido, 57 volts DC. Se você tiver aí uma tensão abaixo de 36 volts DC, você não vai conseguir manter internamente as tensões necessárias para os componentes internos. Então, abaixo de 36 volts, aí você não mantendo essas tensões internas, provavelmente ele vai começar a auto-rebutar até um momento que ele não consegue mais fazer subir, né, o firmware. Se for acima de 57 volts, lembrar que ele tem um protetor de surto interno com uma proteção de sobretensão que vai atuar em torno de 58 volts ou acima de 58 volts. Tá? A polaridade não é obrigatória, então você não precisa se preocupar com a polaridade. O pino da direita pode ser o positivo, como o pino da direita pode ser o negativo. Não existe essa questão. Por ser uma única caixa externa, que vai ficar normalmente integrada ao alimentador atrás da antena, ele tem que suportar faixa de temperatura, conforme padrão ITU, de menos 33 graus Celsius a mais 55. Consumo de potência. Vocês vão ver que não é um consumo muito elevado, mas aconselha-se que pelo menos a tua fonte aí consiga fornecer aí um mínimo de 60 watts, né? Ou um conversor AC/DC, se não quiser utilizar um sistema de retificador. Entrando aqui a visão da caixa. Todos os Luminas, exceto 6,5 GB, vão ter flange padrão na saída. No caso do 6,5 GB, você vai ter um conector N como saída da parte de RF. Nos outros casos, você tem uma flange tamanho padrão. Ao lado da saída de RF, você tem 2 parafusos que você pode utilizar para uma montagem não integrada, ou seja, você ter um suporte mecânico e prender o Lumina a este suporte mecânico. Então, se você utilizar uma antena
que não tenha o padrão de integração de flange com o Lumina, você pode utilizá-lo de forma não integrada, colocando guia de onda flexível, né, da flange, da saída de flange, até a entrada do alimentador da antena. É possível ser utilizado dessa forma. Com os fabricantes de antenas RFS, Tongyu, Grupo Giga, você já tem um sistema com flange integrado ao alimentador da antena. Então, junto lá com a antena, você vai ter um kit, um bocal de flange que você vai anexar aqui ao Lumina e, através dessas travas de acoplamento, vai ter um sisteminha lá no alimentador da antena com 4 ganchos que vão ser acoplados aqui. Aqui você vai ter uma flange que vai fazer a interconexão com o alimentador da antena. Então, conexão integrada através dessas 4 travas. Existe antena importada da SAF que o sistema de integração com a antena pode ser através de um sistema de giro colocado nesses 4 parafusos. Uma foto disso vocês têm no datasheet do Lumina, que dá para vocês observarem esse tipo de sistema de giro para fazer a integração. Você tem aqui as alças de manuseio, né, facilitar o manuseio da caixa. E saber que existe, né, isso é comum em todas as ODUs, uma válvula aqui, uma membrana, somente para equalização de pressão interna da caixa com a pressão externa. Você pode estar utilizando o Lumina ao nível do mar ou numa montanha extremamente alta, 4.500 metros de altitude, por exemplo, e você existe essa válvula só para fazer essa equalização de pressão interna com a externa. É uma válvula hidrorrepelente, não entra água por ali, só saber que ela existe. Não precisa fazer absolutamente nada com ela. Com relação ao painel de conexões do Lumina. Então aqui começa a ficar mais claro. Lá no início eu falei que ele tinha 2 portas externas, uma elétrica e uma ótica. A ótica é uma porta chamada ODC. É uma porta, um conector específico da Riberen Suner, bastante robusto e bastante simples a conexão do cabo óptico, já feito específico para isso. Você tem o parafuso de aterramento para a caixa da ODU, o conector para alimentação externa. Então você recebe junto com o Lumina um conector de alimentação e recebe junto com o Lumina um conector STP para você fazer um cabo gigabit elétrico. Isso vem com o Lumina. E aqui você tem 2 portas, um BNC comum, que é para você utilizar um multímetro conectado a essa porta para te auxiliar durante o alinhamento de antena. Aqui você vai ter um AGC, você vai ter um nível de tensão proporcional ao nível recebido na recepção, ali na flange. E você tem uma porta serial. Essa porta serial é um conector específico, um duplo BNC. Ele tem um pino macho, um pino fêmea, uma meia-lua plástica ali para você não poder fazer inversão. Então, caso via web HTTP você não consiga mais ter acesso, seja porque você esqueceu a senha de usuário, né, administrativo, você chega na tela, mas não passa da tela de login. Ou se você esqueceu qual foi o endereço IP configurado no rádio, não vai nem conseguir chegar na tela de login.
Aí o que você vai fazer? A única forma é você se conectar via serial através de um emulador de terminal, por exemplo, o Hyperterminal no Windows, e você cai direto em prompt de linha de comando. E por linha de comando você pode configurar o rádio. Pode configurar uma nova senha para o usuário administrador, pode configurar um novo endereço IP, ou simplesmente dar os comandos para ele voltar para alguns parâmetros conhecidos de fábrica e facilitar aí a conexão via web HTTP. Aplicações, normalmente, né, você vai utilizar para uma aplicação 1+0, ou seja, você vai ter uma portadora DRF modulada trafegando os dados no enlace e nenhuma outra portadora para fazer o canal reserva, né? É o trivial, 1+0. É possível, com o Lumina, você fazer 1+1 hot standby, ou seja, você ter redundância de hardware, 2 Luminas, onde esses 2 Luminas, já que é hot standby, eles estão configurados na mesma portadora, no mesmo canal, porém somente um deles está transmitindo, o outro está emudecido. Caso ocorra algum problema que precise de comutação para o outro equipamento, essa comutação é sempre realizada através da recepção. Se houver falha de sincronismo na recepção, ele comuta, manda o comando para habilitar o segundo Lumina. Então seria um sistema de proteção 1+1 do tipo hot standby. Você pode configurar para que ele trabalhe em 2+0, ou seja, 2 Luminas na mesma antena, cada um trafegando dados. Não é um sistema, não seria um sistema de proteção, mas esse sistema 2+0, você pode optar por fazer agregação do enlace nos seus switches externos ou através de uma própria configuração interna dos Luminas. Se você optar por fazer através do próprio Lumina, ele vai utilizar um protocolo LACP, é um protocolo específico da SAF, não é o protocolo padrão do I3E, né? Baseado lá no padrão do I3E, mas é específico da SAF. E você pode utilizar o Lumina aí diretamente em anel ou malha, já que ele possui Spanning Tree. Desde a compatibilidade Spanning Tree do primeiro padrão lá de 88, até o Rapid Spanning Tree em 2004, que foi introduzido, e o Multiple Spanning Tree para você utilizar aí junto com VLANs, né, fazer várias instâncias. Comutação ACM, essa comutação é uma comutação hitless, sem perda de bit, desde que o teu tráfego esteja dentro do throughput daquela modulação para a qual ele está comutando, você não vai perceber absolutamente nada. Adaptive Coding and Modulation. Aqui já falamos a respeito das portas, né? Da flange padrão também na saída, ou em N no caso de 6,5. Simple Network Management Protocol tem versão 1, já é padrão aí, e versão 2 Community, né? Versão 2 baseado na comunidade. Você tem disponível tabela MIB para que você possa compilar softwares de gerência de terceiros e ter acesso a algumas OIDs específicas, particulares do rádio. O EMS, né, você, através de web HTTP, via um web browser na porta 80,
via Telnet e via a serial. Via Telnet e via serial, por linha de comando, você pode configurar completamente o rádio. Aqui, como tem duas portas, né, você tem uma porta elétrica e uma porta ótica. Por padrão, o Lumina é produzido dessa forma híbrida, uma porta gigabit elétrica e uma porta ótica. Se você quiser, você pode separar nessas portas tráfego de dados e tráfego e a gerência do rádio, né? Digamos, eu quero acessar o rádio através da porta elétrica e quero que tráfego de dados só vá através da porta ótica. Se for através do mesmo cabo, que a gente chama de in-band, ou você pode separar aí, configurando a parte de VLAN do Cefip Lumina. Parâmetros de performance. Para você fazer a monitoração de performance do teu rádio enlace, o Lumina ele monitora 9 parâmetros de performance: sysuptime, nível de RX, nível de TX, temperatura interna do sistema, temperatura da placa modem, o radial MSE, que é a relação sinal-ruído percebida pelo demodulador, LDPC Stress, aqui é a taxa de erro de bit antes de passar pelo FEC. LDPC é o tipo do FEC, Low Density Parity Check. Aí você vai ter também monitoração da tensão de entrada e o consumo de energia. São no total 9 parâmetros aí de performance para monitoração. Além disso, alguns parâmetros de performance você vai poder visualizá-los de forma gráfica. A gente vai ver isso lá quando entrar no rádio. Ele te mostra o diagrama da modulação, diagrama de constelação da modulação, e existe um equalizador adaptativo para minimizar efeitos de multipercurso. Performance de Ethernet vão ter estatísticas, parte de contadores das portas, etc. Loopbacks. Loopbacks existem, loopback de modem, loopback de FI. Loopback de RF, embora não esteja colocado aqui, ele existe, mas como depende da isolação que você tem no filtro do plexador, nem sempre ele vai funcionar. Então, por isso que a gente acaba deixando ele de fora aqui, né? Mas, eventualmente, aí você, por linha de comando, consegue habilitá-lo. A gente pode fazer isso quando fizer a apresentação direto lá no rádio. Jumbo Frame, ele deixa trafegar no máximo 9.728 bytes. Todas as portas são switches de camada 2 gerenciado. Tabela MAC, Learning Aging, 4.000 registros, tem um buffer aí de 128 KB, controle de fluxo, tem double tagging, qualidade de serviço, tem DiffServ em Layer 3, 802.1p em Layer 2. No rádio vão ser 4 filas de prioridade. Então, lembrar que as classes de serviço do campo DSCP, né, 64 classes de serviço, têm que ser mapeadas para essas 4 filas de prioridade do rádio. E no 802.1p, né, são 8 níveis de prioridade mapeados para 4 filas. Essa qualidade de serviço, lá você pode fazer ela fixa ou ponderada, ou baseado em porta. Suporte a VLAN, 4.000 registros, né? 4.094 VLAN IDs. Tem Spanning Tree, né? Aquilo que eu estava comentando, Multiple Spanning Tree.
Rapid Spanning Tree, baseado aí no Spanning Tree mais moderno. Consumo de potência 11 GB e 6,5 GB. Consumo máximo especificado seria 51 watts, mas normalmente ele consome aí em torno de uns 46 watts. Para alta frequência, né, limitado aí a 44. Depende da faixa de frequência do lúmina. Para ter uma ideia, o peso em torno aí de 4 kg e as dimensões. Aqui é um slide de resumo importante, onde para o BW configurado dentro do esquema de modulação, então você tem desde 4 km a 256 km. No 256 km você pode variar se ele é Weak FEC ou Strong FEC. Todos os demais são Strong FEC. Então você tem 7 esquemas de modulação, né, onde ele pode trabalhar. E separado para cada BW, daí você tem a sensibilidade daquela modulação e tem aqui na coluna qual é o throughput que esse esquema de modulação permite que seja trafegado. Então você escolhe uma modulação mais robusta, ele, pela sensibilidade aqui, ele só cairia fora de sincronismo, né, se o nível de RX atingisse esses valores aqui. Tá? E aí você tem a referência do throughput que ele trafega dentro do payload do quadro Ethernet. Aqui um resumo para cada esquema de modulação. Qual é a potência máxima, também separado por faixa de frequência. Então, alta frequência, normalmente você vai ter uma potência menor, né? São enlaces mais curtos. Baixa frequência, você vai ter uma potência maior para enlaces mais longos. Então está aqui desde a mínima até a máxima que você pode configurar em cada esquema de modulação. Bom, falando resumidamente aí, principais características, o que o rádio tem de melhor? Eu diria, principal, modulação e codificação adaptativa com 7 esquemas de modulação. Então ele fica monitorando o parâmetro radial MSE, que seria a relação sinal-ruído percebida pelo demodulador na recepção. Conforme esse valor, ele comuta para uma modulação mais robusta ou retorna para uma modulação de mais alto nível, quando você habilita o funcionamento do ACM. Uma coisa importante, ele está equipado com um módulo SFP no padrão 1000 base LX. 1000 base LX long wave para fibra monomodo em 1310 nanômetros. Então, se você quiser colocar um conversor de mídia, tem que ser para esse padrão, 1000 base LX. Não pode comprar para nenhum outro padrão. 1000 base SX não serve, né? Ou 100 base FX também não serve. Tem o ATPC, Automatic Transmitter Power Control, uma característica boa. Se você tem um enlace muito curto, você tem que tomar cuidado com a potência de transmissão, não pode ser muito elevada para não saturar a recepção. Então, nesse caso, você pode habilitar o ATPC para que ele trabalhe na recepção dentro de uma determinada faixa de nível de RX e ele comanda o transmissor remoto, abaixa ou eleva a potência do transmissor remoto para trabalhar dentro da faixa configurada na recepção. O mecanismo de correção de erro do FEC é do tipo LDPC, Low Density Parity Check. Aqui
ele acaba tendo vantagem em relação ao Reed-Solomon, que é o padrão, é o mecanismo de correção normalmente utilizado em alguns rádios. O próprio padrão, digamos assim, ele é mais robusto. Normalmente, quando se usa Reed-Solomon, acaba se fazendo bit interleaving para não ter bursts de erros. Aqui não precisa ser feito bit interleaving. O próprio LDPC evita de que surjam rajadas de erros, né? Equalizador adaptativo, uma função importantíssima dentro do rádio, para minimizar efeitos de multipercurso. Se você tiver uma reflexão no teu enlace, na tua antena de recepção, chega percursos secundários em relação ao principal, ele pode chegar em fase ou em oposição de fase. Então isso acaba gerando para você upfadings, downfadings, são fadings seletivos no espectro DRF, e o rádio possui um equalizador adaptativo para minimizar esse efeito, né? Tentar corrigir e manter o espectro DRF ou DFI para o modem o mais linear possível. Qualidade de serviço, possui com 4 filas de prioridade. Configuração de VLAN, 4094 VLANs. Você pode deixar desabilitado, ou se você quiser, você pode habilitar no rádio, né, para que ele faça a filtragem, né? Se não for aqueles identificadores que você configurou no switch externo, ele não deixa passar pelo enlace. Spanning Tree, existe o Spanning Tree também, né? Desde Rapid Spanning Tree, Multiple Spanning Tree e mesmo compatibilidade Spanning Tree. Mas normalmente, se você vai utilizar VLANs, você vai utilizar o Multiple Spanning Tree e vai fazer mapeamento de VLANs em instâncias do Spanning Tree. Chaves de licença, uma coisa importante aí também. Vocês podem adquirir o enlace com a taxa limitada, se você quiser, por exemplo, em 100 MB. Você sabe lá que na modulação de mais alto nível ele deixaria passar 245 MB, por exemplo, trabalhando em 40 MB de BW. Mas você poderia ter uma chave de licença limitando a taxa dele a 100 MB. E ter uma outra permitindo a capacidade máxima. Aí, na hora da compra do rádio, você tem um diferencial aí, né? Se no futuro você quer ampliar para a capacidade máxima, paga-se lá uma chave de licença e libera essa capacidade. Uma coisa importante nessa chave de licença: jamais será limitado nessa chave de licença qualquer característica do rádio, exceto a limitação da taxa. Então, a TPC sempre vai estar habilitado, o ACM sempre vai estar habilitado, a modulação de mais alto nível vai estar sempre habilitada. Existem outros fabricantes que na realidade eles incluem características do rádio ou liberação de características do rádio a um determinado preço. Aqui não, aqui vai ser só a questão de limitação da taxa em Ethernet. E você pode acessar o rádio, configurar o rádio através de linha de comando via Telnet ou mesmo via serial, né? E o normal via web browser na porta 80 HTTP. Fazer a configuração. Aqui apresentar qual que é a ideia do ACM, né? O Adaptive Coding and Modulation. Já que você tem 7 esquemas de modulação disponíveis no rádio, qual que é a ideia? Se você está utilizando um canal DRF, né? Escolheu lá um canal válido da Anatel, fez a verificação,
através dos próprios parâmetros do rádio, você sabe que não tem interferência nesse canal. Ótimo, né? Essa é uma verificação que tem que ser feita. Posteriormente eu mostro para vocês. Então a ideia é o seguinte: se você tiver um efeito de propagação no enlace que reduz a qualidade, você tem uma relação sinal-ruído piorando. Vamos supor aqui que você está trabalhando com um enlace aí de 23 GB, né? Você tem uma chuva muito forte aí, com granizo, etc. E conforme a quantidade dessa chuva, você começa a ter um prejuízo aí. Começa a atenuar o nível de sinal e a relação sinal-ruído piora. O que ele vai fazer? Ele está monitorando na recepção o radial MSE. Digamos que esse valor seja ótimo, 35 dB. Então ele está funcionando em 256 QAM WICFEC. Começa a piorar esse parâmetro que ele está monitorando. Digamos que ele chegue a 33. Vou dar um exemplo fictício. Eu não sei exatamente quais são esses valores que ele faz essa comutação de uma modulação de mais alto nível para uma mais robusta e depois de uma mais robusta para uma de mais alto nível. Né? São valores diferentes que ele monitora isso e que faz essa comutação. Então, digamos, estava em 35 dB, chegou a 33 dB, comutou 256 QAM WICFEC. Começa a piorar a condição do enlace, piora essa relação sinal-ruído. Chega a 29, por exemplo, ele comuta para 128 QAM. E assim sucessivamente. Digamos que chegue num caso extremo, a relação sinal-ruído de 19, 18 dB, e ele está funcionando em 4 QAM. Obviamente que modulação mais robusta, o teu throughput é menor. Mas ele ainda mantém aceso, mantém vivo o teu enlace, ainda está trafegando alguma coisa. Uma vez que esse efeito externo se dissipa no teu enlace, aí, por exemplo, um duto, um efeito de propagação que acabou fazendo ele funcionar automaticamente aí, pela relação sinal-ruído numa modulação mais robusta, uma vez que esse efeito externo passa, ele vai retornando para as modulações de mais alto nível. Então, a intenção do ACM é que ele permaneça no ar por mais tempo. Eventualmente, pode ter uma condição tão extrema que, se ele chegar lá, por exemplo, em menos 89 dBm de nível de recepção, não há santo que aguente. Vai chegar na sensibilidade do 4 QAM, vai cair fora de sincronismo o modem, o enlace vai quebrar. Mas uma vez se dissipando esses eventos externos, ele volta ao sincronismo e vai utilizar um esquema de modulação possível. Né? Essa é a ideia do ACM. Se você tiver priorização de tráfego dentro da tua rede e você habilitar essa priorização de tráfego, ele vai estar funcionando em conjunto com o ACM. Digamos que você estava naquela condição lá em 4 QAM, onde com o BW de 40 MHz, por exemplo, ele trafega 50 megabits por segundo dentro daquele esquema de modulação. Se você estava priorizando aí um tráfego dentro da tua rede, sei lá, vamos supor aí um VoIP e outros pacotes aí com outras priorizações. Se dentro, né, desse throughput só cabe duas conexões aí que estão mais prioritárias, aqui nós temos um exemplo onde eu configurei um mapeamento para essas filas de prioridade ponderado do tipo 8421 nas filas, né? A fila 1 de menor prioridade e a fila 4 de maior. Então ele vai deixar passar 8 pacotes nessa fila, 4 nessa, 2 nessa e 1 nessa. Se essas duas conexões aqui passam dentro dos 50 MB, as outras não
não passam, ele simplesmente descarta esses pacotes. Então, trabalhando em conjunto com a CM, priorização de tráfego. Essa é a ideia. Questão das VLANs, vocês vão ter, na realidade, 4.094 VLAN IDs. Você pode habilitar ou não no Lumina. Questão das aplicações, o trivial 1+0, normalmente você só vai ter um cabo. Por esse cabo vai a gerência do rádio e o tráfego de dados. Pode ter outros esquemas aqui. Aí a questão do 2+0. Um exemplo. Imagine inicialmente, vamos supor que você queira fazer não através do Lumina, mas você quer habilitar um protocolo de agregação de link no teu switch externo. A configuração vai ser outra. Então vamos para essa configuração primeiro. Não existe master nem slave e não existe conexão entre os dois. Existe somente os cabos vindo dos Luminas para o teu switch externo. Se você for habilitar no teu switch externo, você vai ter que puxar as duas portas para o teu switch externo, de cada Lumina. Você vai ter que separar a parte de gerência e a parte de tráfego em VLANs diferentes. E quem vai estar realizando o protocolo de agregação de link vai ser o teu switch externo. Então, o teu switch externo decide no algoritmo dele. Uma determinada conexão, digamos, vou tomar como exemplo o LSCP. O LSCP ele se baseia no endereço MAC fonte e no endereço MAC destino de uma conexão. Esse par de endereços jogado no algoritmo, ele decide essa conexão vai ser trafegada pelo cabo da direita. Tem uma outra conexão, joga no algoritmo, se bater no algoritmo, ainda joga por aqui, ele vai encaminhar pelo cabo da direita. Se você tiver uma outra conexão que no algoritmo ele encaminha pelo cabo da esquerda, é assim que ele vai fazendo esse balanceamento de tráfego. Então é um balanceamento de tráfego. Não existe uma única conexão ponto a ponto que consiga ultrapassar o que o enlace te permite. Se o enlace te permite, no máximo, 363 megabits por segundo, uma única conexão ponto a ponto vai ser 363 megabits por segundo. O que existe é que você tem uma rede em cada lado com N conexões e essas conexões com MACs diferentes, ele vai fazendo o balanceamento do tráfego dessas conexões, cabo da direita, cabo da esquerda e assim sucessivamente, e você vai utilizando o throughput que você tem nos dois canais de RF. É assim que funciona. Ok, agora vamos imaginar que eu não queira fazer isso pelo switch externo, então eu não tenho que baixar dois cabos de cada Lumina para o meu switch externo. Eu vou fazer esse esquema aqui. Digamos, porta ótica vindo de cada Lumina e interligando a porta gigabit elétrica de um para o outro. Então imagine que aquele teu switch que fazia o balanceamento, agora ele vai ser o switch interno daquele que eu configurar como mestre, como master. Então o mestre, ele tem que receber todo o tráfego. Por isso essa indicação aqui, data. Para eu conseguir chegar à gerência desse mestre, é através desse cabo. Para que eu preciso desse cabo que vem do slave? Se eu quiser acessar a gerência do slave, eu tenho que ter esse cabo. E uma outra coisa extremamente importante, o LSCP, ele troca as PDUs através do switch externo entre o Lumina configurado como slave e o Lumina configurado como master.
Então, essa conexão através do switch externo é essencial para o funcionamento do LACP habilitado no Lumina. Se essa conexão deixar de existir, a agregação de link também vai deixar de existir. Ele vai passar para o modo 1+0. Então, o algoritmo aqui do LACP vai decidir, ou eu encaminho os pacotes através desse enlace, ou eu encaminho os pacotes através do enlace do slave. Da mesma forma como eu expliquei que ele fazia, né, o balanceamento do tráfego quando era switch externo, aqui ele também vai fazer da mesma forma para N conexões MAC a MAC via agregação LACP, protocolo LACP. Se eu estiver utilizando uma antena de polarização simples, né, eu preciso de um componente DRF chamado OMT, Ortho Mode Transducer. A ideia aqui é que eu tenha em cada braço uma polarização diferente. É essa a ideia. Se for uma antena de polarização dupla e uma conexão não integrada à antena, digamos o 6,5 GB, né? Um cabo DRF conectando cada lâmina ao alimentador da antena na sua polarização específica. Tá? Então, esse seria o esquema de configuração. Se por acaso, digamos aqui, o meu throughput é 363 e eu estou utilizando aí, digamos, 100 MB entre as minhas conexões, ele está balanceando o tráfego, né, entre os dois. Se por acaso houver um problema em um deles, desde que o outro consiga assumir completamente o teu tráfego existente, ele vai ser assumido pelo outro enlace que vai estar ativo. A comutação, por exemplo, o tempo de comutação de um para outro menor do que 200 milissegundos aqui, caso isso ocorra, né? Os pacotes que estavam trafegando por aqui, depois de 200 milissegundos, é o tempo de recuperação para ele decidir que vão ser trafegados pelo de cima. Tá? Se for um esquema 1+1 hot standby, parecido com o anterior, só que daí, nesse caso, você vai estar trabalhando num único canal. Só voltando aqui no 2+0, só um comentário, né? Eu estava falando aqui, se o tráfego couber em um deles, né? Embora não seja um sistema de proteção efetivo, vamos dizer assim, mas se você está balanceando o tráfego aqui, você teve algum problema numa das portadoras, o outro assume todo o tráfego, ele acaba sendo um sistema de proteção também. Então depende das considerações, né? Você tem aqui, você está trabalhando em dois canais diferentes, então você tem um tipo de polarização, você tem um tipo de diversidade em frequência, trabalhando em duas frequências. Está trabalhando em duas polarizações, diversidade de polarização, está trabalhando com duas polarizações. Então, se efetivamente um deles consegue assumir todo o tráfego, por que não? Ele também funciona como um sistema de proteção. Tá? Então, dependendo do contorno que você tenha, ele acaba trabalhando como um sistema de proteção. Aqui no caso do 1+1 hot standby, você tem redundância de hardware. Então, os dois estão configurados para trabalhar no mesmo canal, porém, um dos transmissores está emudecido e o outro está funcionando. Você está tendo o teu tráfego através de um enlace. Aqui você precisa da interligação entre eles. Precisa que venha dois cabos para o teu switch externo.
Obviamente, aquele que está configurado como master, ele tem que receber todo o tráfego. Para você abrir ele no web browser, gerência desse terminal através desse cabo. E para você alcançar a gerência deste, através deste cabo. Então, esse cabo aqui é necessário. Se você não tiver esse cabo aqui, você não tem a gerência desse rádio. Diferença aqui, ó, né? Você não precisa mais de um OMT, é simplesmente um acoplador DRF. Né? Você tem uma antena de polarização única, um acoplador DRF, pode ser simétrico ou assimétrico, perdendo, por exemplo, 3 dB aqui para cada braço, ou assimétrico, perde 1 dB para um lado, perde 6 dB para o outro. E, obviamente, que se o teu tráfego está vindo por aqui, acontece algum problema, falta de sincronismo, ele vai ter um tempo de recuperação. Esse tempo de comutação da ordem de 160 milissegundos, né, para ele habilitar aqui a potência de transmissão e ele fazer a comutação dos pacotes que antes trafegavam pelo enlace de baixo, passem a trafegar pelo enlace de cima.